Eu sou branco, estou com um boné preto com um detalhe dourado no meio, estou com óculos de haste preta, tenho bigode e barba preta escura curta, estou com uma camisa com estampa simulando folhas e galhos nas cores preta e cinza claro com fundo branco. Estou caminhando em um parque público rodeado por plantas enquanto olho para o meu celular. Este é o canal Caminhos do Pensamento, meu nome é Rafael. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Quero compartilhar aqui uma breve experiência que eu tive recentemente com a meditação. Eu costumava praticar meditações todos os dias durante um bom tempo da minha vida. Eu fazia auto-hipnose, fechava os olhos, inspirava profundamente, segurava o ar por alguns segundos e soltava pela boca, bem devagar, sempre contando de 1 a 5 e depois de 1 a 5. E enquanto eu fazia isso, eu imaginava o ar trazendo coisas boas para mim, trazendo energias positivas e trazendo melhoria no meu corpo, na minha mente. E conforme eu expirava, eu ia relaxando do alto da cabeça à planta dos pés, até ficasse como se fosse um pano molhado, né? Tanto deitado como sentado eu fazia muito isso. E eu aprendi a desenvolver essa capacidade até mesmo em pé, enquanto eu caminho em direção à academia, por exemplo. Eu fecho os olhos, inspiro, entro em um estado alterado de consciência e me visualizo ganhando massa, desenvolvendo meu corpo. E acabei perdendo a conexão com essa prática. Não sei explicar por quê. Chegou uma hora que eu não conseguia mais me conectar, digamos assim. E semana passada eu estava muito necessitado de um detox mental. Eu precisava fazer uma desintoxicação, porque eu estava com um pensamento recorrente muito negativo, me lembrando de uma coisa que uma familiar disse para mim. E ela não disse aquilo com uma intenção ruim, mas eu não gostei nada, eu fiquei ofendido com aquilo que ela falou. Já faz anos que isso aconteceu. A gente nem brigou por causa disso nem nada, mas eu vi ali que ela não estava me considerando, sabe? Que ela não estava assim, me vendo como uma pessoa digna de respeito por aquilo que ela falou. Falando assim, pessoal, fica uma coisa muito vaga, né? E realmente é vago. Para quem está ouvindo, pode parecer uma coisa pequena, mas para mim não foi, sabe? Pela proximidade que eu tinha com aquela pessoa, eu não esperava que ela se comportasse daquele modo. Não é apenas uma coisa que ela falou, mas é uma postura que ela manifestou. E aquilo ficou na minha cabeça, sabe? Eu comecei a ficar com muita raiva, com muito ódio. Pensei, eu tenho que parar de alimentar isso, eu tenho que reverter esse pensamento, né? Eu vim aqui pro parque, fiquei andando, tentei fazer alguma meditação, mas não conseguia me concentrar muito bem. Aí eu comecei a prestar atenção nas árvores, né? Geralmente eu meditava, quando eu vinha para o parque para meditar, eu ficava dentro da floresta, né? Ficava ali por alguns minutos, inspirando profundamente, ouvindo somente o som da natureza. E não conseguia fazer isso, não estava afim, na verdade, de entrar ali dentro da floresta. Fiquei mais aqui nessa parte mesmo do passeio público. O parque estava vazio, como costuma estar, pelo menos nesse espaço. E cheguei perto da árvore, né, e abracei a árvore. Comecei a inspirar profundamente e eu me imaginei me conectando com a árvore, pensando que ela é um ser vivo que expressa a grandeza do ser com S maiúsculo, o ser supremo, né, a mente cósmica que contém todas as coisas e que se manifesta de inúmeras formas, inclusive nas árvores. Eu fiquei ali me conectando com a natureza. E de repente veio na minha cabeça um pensamento, pessoal, muito claro, muito nítido, como se tivesse assim, como se fosse realmente uma mensagem que vem para mim, sabe? Com uma frase muito nítida, explicando o significado da frase que estava me incomodando tanto. Aquela fala da pessoa lá atrás, né? Que ficou pinicando, ficou cutucando a minha cabeça. Eu ressignifiquei aquilo. Ressignifiquei aquele fato. É como se eu tivesse passado por uma sessão psicológica e o psicólogo tivesse me ajudado a ver a situação de outra forma.
mas foi uma coisa muito rápida, sabe? Como se fosse assim, uma sessão em pílula, que você toma e tchum, vem o efeito na hora. A sua mente se abre de uma tal forma que você pensa, nossa, como eu não percebi isso? Como durante tanto tempo eu estava vendo de uma forma errada? Eu comecei a entender a razão da pessoa ter me dito aquilo. Eu comecei a olhar a situação do ponto de vista dela, que para ela, aquela situação que eu estava vivendo era muito ruim, muito desagradável, e ela criou um mundinho de fantasia na cabeça dela, como se aquele problema não existisse. E quando ela me falou aquela frase, né, como se ela estivesse desconsiderando o problema que eu estava passando, eu entendi que isso era uma forma de ela querer até me blindar, me proteger daquele problema. É uma forma infantil, é uma forma escapista que eu não usaria, eu não gosto, mas para ela fazia sentido. Era o jeito dela tentar resolver o problema, ou seja, contornando, colocando um pano por cima. Ao invés de assumir que realmente eu estava passando por um problema muito sério, né? E que a pessoa que estava causando esse problema era culpada e merecia ser corrigida. Mas ao invés disso não. Ela fez ali um espantalho da situação, né? Ela distorceu aquilo que estava acontecendo e jogou essa versão mentirosa para mim, querendo me proteger da própria realidade, né? Então eu entendi que ela não fez isso por mal, mas ela estava fazendo isso exatamente porque ela detectou o problema e não porque ela estava se negando a vê-lo, né? Pelo menos ela reconheceu para ela mesma que o problema existia. Ela não quis reconhecer para mim. Então, pessoal, eu recomendo que vocês pesquisem, estudem e pratiquem a meditação, que vocês aprendam a gerenciar a vida de vocês, que vocês aprendam a trabalhar com as suas emoções, com seus sentimentos, com os seus pensamentos, com a interpretação que vocês fazem da sua realidade. Eu tenho certeza, se as pessoas dedicassem alguns minutinhos por semana, no mínimo, para fazer esse exercício de meditação, de reflexão, o mundo seria muito melhor. Nós teríamos muito menos problemas, muito menos conflitos. E eu vou deixar aí na descrição do vídeo o link de algum vídeo de meditação conduzida para que você faça, para que você aprenda a fazer. Ainda que no começo você dependa da ajuda, você precise ouvir, você precise visualizar as coisas que vão sendo transmitidas para você, mas depois você aprende a fazer sozinho. Tá legal? Por hoje era isso, até a próxima.